Olá, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula dominical. Lembrando vocês que os estudos que nós fizemos até a semana passada relacionados ao eterno propósito, eu não estou mais fazendo eles de forma pública aqui, tá bom? Algumas pessoas já demonstraram interesse, eu já estou entrando em contato com elas e estamos nos organizando e elas vão receber todo o restante do material de forma gratuita. Então eu lembro que aqueles que quiserem, se alguém tiver interesse de receber aquele material, é só falar comigo e a gente se organiza e eu disponibilizo para vocês. Eu estou ainda fazendo a gravação dos vídeos com os demais estudos para ter o material todo completo e é só falar comigo e eu passo semanalmente a enviar para vocês esses estudos e vocês podem ter acesso completo àquele material do Eterno Propósito, tá bom? E o que eu vou fazer agora, hoje e talvez nos próximos domingos, é apresentar um outro material de um outro estudo bíblico, que da mesma forma eu também não vou colocá-lo de forma completa aqui no Face de forma pública, mas também se alguém se interessar, se alguém quiser, pode falar comigo e eu disponibilizo também de forma gratuita todo o material com esse estudo, tá bom? Nesse estudo que nós vamos ver agora, que é uma parte, tá, desse outro material de um estudo teológico, de um curso teológico, essa aqui é apenas uma parte desse estudo que nós vamos ver, que trata das qualidades da obediência. Então nós vamos pensar o que é que nós temos que obedecer, de que forma que nós temos que obedecer, de que forma que nós podemos agradar a Deus, o que é que nós temos que obedecer, tá? Então tudo isso nós vamos tratar nesses estudos. Porque eu tenho disponibilizado bastante material teológico, bastante material relacionado à Bíblia, aos estudos bíblicos. E será que é importante nós nos preocuparmos em obedecer a Bíblia, em obedecer a Deus? De que forma nós podemos e devemos nos preocupar em obedecer a Bíblia? Então é isso que nós vamos pensar hoje, em qualidades da obediência, porque tem diversas pessoas que acreditam estarem obedecendo a Deus, que acreditam estarem agradando a Deus, mas nós precisamos pensar qual é a maneira correta de nós obedecermos a Deus. Por isso essa preocupação com esse estudo, em pensarmos em qualidades da obediência, tá? Esse material que eu vou disponibilizar aqui, ele é um material que ele é feito para a sala de aula, tá? Então ele é feito num ambiente de sala de aula, então eu não tenho todos os versículos que nós vamos ver, eu não vou disponibilizar aqui na imagem. Tá? Então muitas vezes eu vou pegar a Bíblia para ler diretamente da Bíblia alguns versículos que se façam necessários, e aí se você quiser, você aproveita também, você pode estar com uma Bíblia em mãos, enquanto acompanha esse estudo, e aí você pode juntamente comigo ir abrindo as páginas da Bíblia e nós vamos ler juntos algumas passagens, tá bom? A ideia é que fique um estudo mais dinâmico, como eu disse, é um material disponibilizado para a sala de aula. Então, na sala de aula, a ideia justamente é nós termos a Bíblia em mão e abrindo, né, as passagens conforme elas forem surgindo, tá bom? Então, qualidades da obediência. O que nós vamos pensar com relação a qualidades da obediência? Deixa eu ver aqui só, senão não adianta, né? Aqui. Então, nós temos que pensar primeiro naquelas pessoas que são religiosas, tá? Então, o que é um religioso? Aí você pode pensar em qualquer religião que você imagine. Você pode pensar em católicos, você pode pensar nos evangélicos, protestantes, dentro daqueles que se chamam evangélicos, as diversas denominações. Você pode pensar em espíritas, você pode pensar em budistas, ou seja, você pode pensar em qualquer religião. Tá bom? E do outro lado, nós vamos pensar em pessoas obedientes, tá? E nós vamos entender conforme o estudo for evoluindo, que a ideia de obediência é aquela ideia de obedecer de fato a Deus. Como nós podemos obedecer a Deus e como que nós podemos fazer essa diferenciação entre pessoas religiosas e pessoas obedientes. Então, pessoas religiosas, nós vamos dizer aí que são aquelas que seguem os padrões da sua religião, tá? Pensando em religião, o que é religião? A ideia de religião são pessoas
buscando se aproximar de Deus. Tá? A palavra religião ela vem do latim que é religare, que é a ideia então de como nós fazemos para nos religar a Deus. Então isso é a ideia de uma religião. Então se você pensar aí nos católicos, eles têm uma série de situações que você precisa fazer, e fazendo e cumprindo esses rituais, você está se religando a Deus, você está se aproximando de Deus. Com relação aos espíritas, eles têm todas as doutrinas deles e vocês, obedecendo a essas doutrinas, teoricamente vocês estariam se religando a Deus ou se reaproximando de Deus ou agradando Deus. E da mesma forma com budistas ou com qualquer outro tipo de religião, tá bom? Então, pessoas religiosas seguem os padrões da sua religião. Então, é aquilo que a religião deles ensina e você obedecendo aqueles padrões desta determinada religião, você estaria aí agradando Deus, obedecendo Deus e se aproximando de Deus. O que acontece com pessoas religiosas? Tem muitas pessoas que de fato têm um zelo muito grande dentro da sua religião. Então, muitas vezes você encontra dentro do espiritismo pessoas que são muito boas, pessoas que são muito zelosas, pessoas que se preocupam com caridade, com ajudar o próximo. Então, realmente são pessoas muito zelosas. Você pode pensar no catolicismo também, você pode pensar em freiras que vivam em convento, que tenham uma vida regrada. Né? Então, são pessoas muito religiosas, têm um zelo muito grande na sua religião. Mas o que acontece? São pessoas que têm zelo, mas é um zelo sem fundamento. Olha essa passagem aqui de Atos, capítulo 22, versículo 3. Se você quiser, você pode abrir com calma na sua Bíblia. Mas ali fala de Saulo de Tarso, zeloso pela seita dos fariseus, por isso perseguia os cristãos. Então, Saulo, antes de se tornar Paulo, antes de ter tido o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era muito zeloso da sua religião. Ele era fariseu de fariseus. Ele aprendeu com os mestres judaicos. Então, ele era de fato uma pessoa muito zelosa e nesse zelo que ele tinha pela sua religião, ele perseguia os cristãos, porque ele achava que isso agradava a Deus. Ele fazia isso não porque era uma pessoa má, muito pelo contrário, ele fazia isso porque desta forma ele imaginava que estava obedecendo Deus e que ele estava agradando a Deus. Então, de fato, ele era uma pessoa muito zelosa dentro da sua religião, mas era um zelo sem fundamento, porque na verdade ele não estava obedecendo a Deus, apesar de que ele imaginava que era isso que ele fazia e ele imaginava que estava obedecendo aquilo que Deus queria, tá bom? Então, esse exemplo de Paulo é para a gente entender que a Bíblia nos mostra que pessoas podem ser muito zelosas dentro da sua religião, podem de fato acreditar que estão agradando a Deus, mas estão passando bem longe disso, né? Então, pessoas religiosas, né? Vamos dar uma olhadinha nessa passagem agora de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 5. Ó, eu já deixei aberto aqui, tá? Mas você pode com calma aí pegar a sua Bíblia, se você estiver lendo esse vídeo não ao vivo, mas em algum outro momento, mais fácil ainda, né? Quando eu for ler uma passagem que você não conseguir encontrar na Bíblia e quiser acompanhá-la, dá uma pausada no vídeo e leia junto comigo, tá bom? Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ó. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, né? Aqui é um conselho do apóstolo Paulo para que a gente se afaste de pessoas que sejam dessa forma, ou seja, pessoas que têm forma de piedade. Então é apenas uma aparência, né? Então são pessoas que vivem de aparência, né? A parte que elas mostram para as pessoas é uma parte que tem forma de piedade. Mas se nós pudéssemos conhecer o interior dessas pessoas, nós vemos que aquilo é apenas aparência, né? E Paulo aqui está nos recomendando a nos afastarmos de pessoas dessa forma. Então, pessoas religiosas, de acordo com a Bíblia, elas têm apenas uma forma de piedade. Então, é apenas uma aparência, tá? Agora, essa outra passagem aqui, em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler somente esses versículos que estão citados aí, tá?
Colossenses capítulo 2, o versículo 8, ó, nos diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá? Então, que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Né? São pessoas sutis, mas infelizmente são filosofias vãs, né? São filosofias inúteis. E os versículos do 20 ao 23. Ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois em todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nas minhas aulas eu costumo usar a tradução da NVI, mas esse material aqui ele já está preparado com a tradução revista e atualizada, então eu vou fazer as leituras aqui também na revista e atualizada, tá bom? Mas aqui nós percebemos que pessoas religiosas fazem o quê? Através dessas passagens, né? Então elas seguem doutrinas e preceitos de homens, né? Então apenas tem uma aparência de sabedoria, mas na verdade não é de acordo com aquilo que Deus ensina, né? Por isso que nós vemos aqui na imagem, né, a ideia de que seria a ideia de um pastor com autoridade, né, mandando, dando ordens aos membros, aos servos da igreja, e estes membros se colocando de forma submissa, como se de fato o pastor tivesse essa autoridade. Então isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não dá essa autoridade a nenhum homem dentro da igreja. Não existe a ideia de uma pessoa com autoridade à frente da igreja local ou à frente, pior ainda, de diversas igrejas locais. Tá? Então isso é um doutrino e preceito de homens. Isso é a tradição desses homens que construiu a igreja deles dessa forma. Mas tem apenas aparência de sabedoria, não é assim que a Bíblia ensina, então são pessoas religiosas. E temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Então, pessoas religiosas, na verdade, elas são manipuladas. Né? Como na imagem passada nós vimos elas se submetendo à autoridade de um pastor, a Bíblia não dá esta autoridade a um indivíduo dentro da igreja. Essas pessoas, na verdade, elas estão sendo manipuladas. E o que acontece com pessoas religiosas, com pessoas manipuladas, com pessoas que não estão seguindo verdadeiramente aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos orienta? Aqui em Mateus capítulo 15, dos versículos 7 ao 9, nós temos a Bíblia nos orientando um pouquinho com relação a isso. Mateus capítulo 15, versículo 7. Aqui é Jesus falando, tá? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então é muito triste, né? Nós vemos pessoas que são religiosas, pessoas que são muito devotas, muitas vezes, mas infelizmente, de acordo com a palavra de Deus, e aí eu não posso fazer um julgamento de dizer que todas as pessoas estão nessa condição, tá? Eu não tenho como conhecer o coração das pessoas, então aqui não é um julgamento em que eu decrete que todas as outras denominações estão erradas e que ninguém ali vai ser salvo. O que eu estou dizendo é que é preciso tomar cuidado, porque a Bíblia ensina uma coisa e muitas denominações ensinam outras. E as pessoas que estão nessas denominações têm que ter cuidado para não fazer isso que a Bíblia nos adverte, para não honrar com os lábios, mas estar com o coração longe. Tá? Então, se você está seguindo um padrão que não é o padrão bíblico, cuidado. Cuidado para que você não se torne uma pessoa religiosa. Por isso que a minha intenção com esses estudos é mostrar a Bíblia. Tá? Ah, mas o cristiano não gosta de pastor. O que o cristiano acha, o que o cristiano gosta, o que o cristiano deixa de gostar, não interessa. Nós examinamos as Escrituras, olhamos para aquilo que Deus nos ensina através dela, e é apenas isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Por isso que eu falo, tenha uma Bíblia em mãos, leia,
Veja o que está sendo dito em cada passagem, o que está sendo lido. Se não concordar comigo, com o que eu estou dizendo, leia o contexto, leia todo o capítulo, compreenda por que essas palavras estão encaixadas nesses versículos. Porque a minha ideia não é destacar versículos e construir doutrinas em cima deles. Tá? A minha ideia é mostrar para vocês o que a Bíblia diz, e eu estou usando versículos para demonstrar isso. Então, discordar de mim, evidentemente que qualquer pessoa pode, e muitas vezes até deve. Né? A minha palavra não é aquilo que você deve usar para se embasar e determinar se o que é certo e o que é errado. Tá? O que eu estou fazendo é mostrar a Bíblia para você. Então você pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, verifica as passagens que estão sendo ditas e veja se você concorda ou discorda da Bíblia. Por isso que tanto nesse estudo como no outro, o foco sempre é a Bíblia. Tá? A ideia aqui é mostrar a Bíblia e mostrar os ensinamentos bíblicos. Tá? Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu entendo, não. A ideia é mostrar a Bíblia para vocês. Então, pessoas religiosas, muitas pessoas religiosas, elas honram a Deus apenas com os lábios, mas com o coração elas estão longe delas. Porque essas pessoas também têm a Bíblia. E muitas delas preferem ficar com aquilo que outra pessoa está dizendo para ela, mesmo que ela olhe para a Bíblia e ache alguma coisa estranho, né? Poxa vida, está diferente do que eu... Bom, mas se ele está falando, é ele que manda e é ele que eu vou obedecer. Essa que é uma postura que deve ser evitada e é com esse tipo de postura que vocês devem tomar cuidado. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, pessoas religiosas. O que pessoas religiosas fazem? Elas colocam pesos sobre os ombros dos outros. Né? Então vamos ver essa passagem aqui de Mateus, capítulo 23, está pertinho aqui, nós já estamos no livro de Mateus. Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 ao 7. Como a passagem é grande, eu não vou ler toda não, eu vou ficar só com o que já está descrito aí na imagem. Mas como eu disse, se você não está vendo ao vivo, ou mesmo se você estiver vendo ao vivo, depois você pega e leia a passagem completa, tá? Para entender de fato o que a Bíblia diz e não apenas o resuminho que eu estou passando para vocês. O resumo aqui é apenas para a aula ficar mais dinâmica, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para eu conseguir passar mais material para vocês em meia hora, que é o que eu pretendo fazer com esses estudos, tá bom? Então, em Mateus 23, do 1 ao 7, o que você vai encontrar ali? Você vai ver que Jesus falando que as pessoas, né, os fariseus, eles assentam na cadeira de Moisés, põem peso nas costas dos outros, gostam de ser vistos pelos homens e amam os primeiros lugares. Então aqui são pessoas que você pode perceber que são pessoas egoístas. Não é? Nós vemos isso em muitos cultos que são transmitidos muitas vezes pela televisão. Há algumas cadeiras, né, que são colocadas ali para ficarem à vista, né? Para que as pessoas sejam vistas. Então, cuidado, né? É preciso ter cuidado. E essas pessoas, elas muitas vezes elas dão ordens para que os membros, para que os servos cumpram, e eles mesmos não têm disposição para cumprir, né? Aqui no caso da passagem, Jesus estava falando que isso acontecia lá, que era isso que os fariseus faziam. Eles davam dezenas e dezenas de ordens para que as pessoas cumprissem, era impossível que elas cumprissem tudo aquilo e eles mesmos não cumpriam. Né? Então eles colocavam um fardo muito pesado nas costas das pessoas, mas era um fardo que eles mesmos não carregavam. É isso que a passagem bíblica nos ensina e é este conceito que nós temos que trazer para os nossos dias para verificarmos se estamos sendo pessoas religiosas ou de fato se estamos sendo pessoas obedientes. Então, pessoas religiosas, né? Continuamos pensando aí em pessoas religiosas. Lá em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 12. Vamos ver essa passagem? Lucas, capítulo 18, do 9 ao 12. Vamos ler aqui. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então aqui, novamente, é Jesus falando, né? Confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então fica muito claro aqui o que essa pessoa religiosa, né, no caso aqui este fariseu, estava fazendo. Ele estava se exaltando, ele estava se justificando, estava desprezando as outras pessoas. Quando você olha para algumas religiões que nós encontramos no mundo, nós vemos pessoas que são muito orgulhosas, né? Eu já tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com espíritas que se orgulham muito, né, por causa dos seus trabalhos sociais, por causa do cuidado que eles têm com muitas pessoas. Isso de fato é louvável, né? É um trabalho que muitos de nós cristãos deveríamos estar empenhados em fazer. E eles fazem esse trabalho de uma maneira realmente muito digna, vamos dizer assim. O problema é que eles se exaltam, se justificam, se orgulham por causa disso e acabam desprezando as outras pessoas. São pessoas religiosas, né? O meu trabalho social, a minha preocupação, o meu empenho, o meu esforço em ajudar as pessoas com humildade diante de Deus, entendendo que isso não é nada além da minha obrigação. Tanto que eu não costumo falar aqui de forma pública algumas coisas que eu fiz com relação a esse tipo de trabalho, porque não é esse o propósito, né? Então eu não vou me exaltar e eu não vou me orgulhar por causa desse tipo de trabalho. É uma obediência, é o mínimo que nós podemos fazer, é a nossa obrigação. E conforme você estuda a Bíblia, você entende que essas coisas não te tornam justos diante de Deus, né? Não me torna melhor do que outra pessoa que não faça esse tipo de trabalho. Porque isso deveria ser a obrigação de todo ser humano. Então eu não ganho méritos com Deus por cuidar dos outros. Eu ganho muitos desméritos por não cuidar como eu deveria. É obrigação do ser humano, tá bom? Então, pessoas religiosas, algumas pessoas religiosas têm esse tipo de postura, né? É bom nós tomarmos cuidado com isso. Pessoas religiosas, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5, também fala, eu vou citar apenas o que está aqui na imagem, né? Então, gostam de orar em pé nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Aqui é mais uma vez Jesus falando dos fariseus da época, né? Os fariseus eles se achavam os donos da verdade, eles se achavam aqueles que guardavam e que tinham o conhecimento sobre a lei de Moisés e que eles podiam ensinar as pessoas sobre de fato o que é que Deus queria através do que ele tinha passado para Moisés. E aqui Jesus estava não analisando a aparência das coisas que eles faziam e das coisas que eles diziam, mas Jesus estava analisando o interior, porque Jesus conhece o coração das pessoas, né? Conhecia naquela época e continua conhecendo hoje. Então, ele estava analisando aquelas pessoas e dizendo que elas gostam de orar em pé nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Orgulho, né? Então, pessoas religiosas agem desta forma. Agora vamos pensar um pouquinho em pessoas obedientes, né? Qual a diferença de pessoas obedientes para pessoas religiosas? Então, pessoas obedientes, elas caminham com Deus. Eu gosto muito dessa expressão. É uma busca pessoal e particular minha, que é caminhar com Deus, que é ter sempre Deus em mente, procurar fazer as coisas sempre pensando em agradar a Deus. Isso é andar com Deus, né? Durante todo o seu dia, você está em constante oração, sempre agradecendo, sempre pedindo, sempre colocando Deus junto com tudo aquilo que você está fazendo, com tudo aquilo que você está decidindo. Mas olhando para a Bíblia, né, não tenho que pensar no que eu faço, quem sou eu, mas a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz, Mateus capítulo 7, versículo 21. Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quem é que caminha com Deus? São aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Não basta a pessoa sentir, achar
imaginar que está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Porque nós vimos o exemplo de Paulo, né, quando ele era Saulo e perseguia a igreja. Ele de fato acreditava e tinha plena convicção de que estava agradando a Deus. Mas não era isso que ele estava fazendo. Então, pessoas obedientes não procuram agradar a Deus de acordo com aquilo que eles acham, né? Mas procuram de fato agradar a Deus de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então, como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para que eu possa obedecê-la, né? De que forma que eu posso me tornar uma pessoa obediente de fato a Deus e não apenas uma pessoa religiosa? Então, essa passagem aqui de Atos, capítulo 17, o versículo 11. É uma passagem que eu também gosto bastante de usar. E ela diz assim, Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, como que uma pessoa se torna obediente a Deus? Examinando as Escrituras. Isso calha muito bem com aquilo que eu disse agora há pouco, né? Não importa aquilo que eu acho, não importa aquilo que eu diga, não importa o que um pastor acha, um padre, um bispo, um reverendo, seja quem for. O que importa é receber estes ensinamentos e examinar as Escrituras e verificar se aquilo que está sendo dito de fato tem a ver com o que Deus nos ensina através das Escrituras. Por isso eu digo para você, tenha a sua Bíblia em mãos. Não acredite no que eu estou dizendo apenas porque eu estou dizendo. Não acredite no que o pastor está dizendo apenas porque ele está dizendo. Não acredite naquilo que você acha, naquilo que você entende, naquilo que você imagina que seja o correto. Baseie qualquer informação que você receba ou que você imagine, baseie nas Escrituras. Faça isso com estes estudos que eu ofereço. Verifique se o que eu estou dizendo, de fato, é a mesma coisa que as Escrituras nos dizem. Tá bom? É isso que é importante. O foco desses estudos é fazer com que vocês possam compreender a Bíblia, o conceito bíblico, a vontade de Deus através das suas sagradas Escrituras. Tá bom? Então, pessoas obedientes, o que elas fazem? Examinam as Escrituras. O que mais que pessoas obedientes fazem? Elas imitam a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Opa, eu estou em segundo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Nos diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, com efeito, o que aquelas pessoas faziam? Elas se tornaram imitadores aqui de Paulo, dos apóstolos, né? E do Senhor. Por que eles se tornaram imitadores de Paulo? Porque o que Paulo fazia era imitar a Cristo. Então, da mesma forma que eu aqui apresento esses estudos mostrando para vocês as Sagradas Escrituras, Paulo ensinava aquelas pessoas mostrando para elas a Cristo, né? Então o objetivo é sempre Cristo, é sempre Deus. E a única forma de conhecermos a Deus é através das Sagradas Escrituras. Então, o que é que pessoas obedientes fazem? Procuram imitar a Cristo. Conheçam a Bíblia, conheçam a vida de Jesus, leiam os Evangelhos e percebam a forma que Cristo viveu. E é isso que nós temos que buscar imitar, né? Temos que buscar cada vez mais nos parecer com Cristo. É isso que pessoas obedientes fazem, né? E pessoas obedientes, elas são íntegras, né? Elas têm que ser reconhecidas pela integridade. Vamos ver essa passagem aqui de Tito, no capítulo 2 e o versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Então, é assim que pessoas obedientes são. São íntegras, né? As pessoas do mundo olham para nós e pensam, poxa, aquele cara é um cara confiável.
essa mulher é uma mulher responsável, né? As pessoas não olham para uma mulher verdadeiramente cristã e pensam, puxa vida, ela fica o dia inteiro fofocando ali com as vizinhas. Então, é um exemplo bobo, mas as pessoas do mundo, as pessoas que não são cristãs, verdadeiramente cristãs, elas têm que olhar para aqueles que são discípulos de Cristo e têm que reconhecer em nós integridade, né? Nós temos que ser pessoas íntegras e com relação ao ensino da palavra, né, temos que ser íntegros e reverentes, né? Então, eu preciso ter reverência, preciso demonstrar respeito pela palavra de Deus. E é o que eu tento passar para vocês aqui nesses estudos. Eu espero que eu esteja, pelo menos minimamente, conseguindo atingir esse objetivo. Então, pessoas obedientes, diferentemente daquele fariseu que nós vimos, né, que cheio de orgulho, né, se exaltando em sua oração, aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 8, Jesus ele nos ensina um pouquinho sobre como orar, né, uma das formas de orar. Mateus capítulo 6, do 6 ao 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, nós podemos pensar em algumas religiões aí, né, que ficam repetindo orações, né? Reze 10 dessas orações, reze 15 dessas outras orações e vocês vão ter os seus pecados perdoados. Jesus nos orienta a não repetirmos, né? A oração é uma conversa com Deus, né? Onde nós abrimos o nosso coração para Deus. E como nós fazemos isso? Em uma reunião com diversas pessoas olhando, onde eu coloco uma postura, ergo, projeto a minha voz e faço ali uma oração bonita, com palavras bonitas, para que as pessoas olhem e pensem, puxa vida, como o cristiano ora bem. Não. Nós oramos em secreto, no nosso quarto. Sim, fazemos também orações públicas nos cultos. Não estou dizendo que isso seja errado. Mas você não pode orar somente dessa forma. E não tem que procurar orar bonito. A oração é uma conversa com Deus. E não abra jamais mão dessa oração em secreto no seu quarto. O ideal seria que você pudesse separar todos os dias um tempo para conversar com Deus. Abrir o seu coração para Ele, falar das suas angústias, agradecer a Deus por tantas e tantas maravilhas que Ele opera nas nossas vidas. Então, aprenda a dedicar um tempo para essa oração em secreto no seu quarto. E Deus, que ouve em secreto, certamente vai recompensar essas suas orações. É isso que pessoas obedientes fazem. O que mais que pessoas obedientes fazem? Aqui a continuação daquela oração, né? Vamos lá ver? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, os versículos 13 e 14. Então nós vimos a primeira parte dessa oração, quando o fariseu ele se exalta, né? Se orgulha, enche a boca para falar das coisas que ele faz. Agora, olha como uma pessoa obediente ora. Lucas 18, versículos 13 e 14. A continuação daquela oração. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olhem a diferença da postura de uma pessoa obediente. Olhem a diferença da postura. Meus amigos, meus irmãos, nós vamos terminar essa aula, já estamos aí com um pouquinho mais de 30 minutos. Eu espero que você pense, eu espero que você reflita, tá? Eu vou ver ainda se semana que vem eu continuo. Sim, vou continuar. Tem mais algumas informações importantes com relação a como ser uma pessoa obediente, tá? Então pense,
Eu quero que você reflita e eu vou até na próxima aula vou pedir uma reflexão um pouco mais embasada, mas verifique a diferença entre uma pessoa religiosa, entre uma pessoa que busca agradar a Deus através de padrões humanos ou muitas vezes através daquilo que a própria pessoa acha, do que a própria pessoa entende, e a diferença de pessoas obedientes, pessoas que estão de fato preocupadas em agradar a Deus e se esforçando em agradar a Deus. Qual a única forma de descobrirmos como agradar a Deus e descobrirmos o que Deus quer de nós? É através das Sagradas Escrituras. Então, religião é o homem buscando se aproximar de Deus. Deus não tem religião. O que Deus tem é uma revelação. Então, se na religião o homem busca se aproximar de Deus, na revelação de Deus é Deus quem está buscando e se aproximando do homem. Tá bom? Pensem nisso. Que Deus abençoe a todos e continuamos, se Deus assim permitir, no próximo domingo com estes assuntos sobre como sermos pessoas obedientes e não apenas pessoas religiosas. Grande abraço e, como eu disse, que Deus abençoe a todos.